O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que é comprometido com a edificação do corpo de Cristo, um ministério que tem um compromisso com a verdade de Deus, segundo nos é revelado aqui nos 27 livros do Novo Testamento, na doutrina e aqui nos fundamentos dos apóstolos. Como nós bem sabemos que a igreja é edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. São os 27 livros aqui nos legado que trazem essa revelação da pessoa de Cristo, da sua vontade e de sua obra. É por isso que nós, da Igreja de Cristo, nessa era neotestamentária, precisamos ter isso em conta, levar em consideração que a nossa fé precisa ser fundamentada na Escritura. Isto porque nós vivemos num tempo de muita treva e de muita confusão religiosa, em que muitos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores têm saído mundo afora pregando aquilo que Jesus não declarou, aquilo que a palavra de Deus não declara e não assevera. É por isso que nós devemos ter tal coração como ali dos bereanos, conforme diz o livro de Atos dos Apóstolos, em que eles ouviam a palavra e então iam à Escritura para fazer a verificação se aquilo que fora falado era de fato da maneira como estava escrito na palavra de Deus. É por isso que este programa é um convite a cada sábado, neste mesmo canal, às 9 horas da manhã, é um convite à reflexão, é um convite ao estudo, é um convite a colocarmos a nossa fé à prova para saber se aquilo em que nós cremos e aquilo que nós temos praticado está ou não em conformidade com a palavra de Deus. Inclusive, eu quero também deixar aqui estendido o nosso convite para que você venha ao nosso ministério, aqui na nossa sede, na QI 4, lote 23, acompanhar a série de mensagens que estamos falando ali a respeito da oração do Pai Nosso. A série intitula-se A Oração do Reino e as suas implicações hoje e na eternidade. Amanhã, a partir das 18 horas, iremos ministrar o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Uma palavra de extrema importância, porque fala do cuidado de Deus, fala ali certamente da provisão do Pai Celestial aos seus filhos, que a cada dia Ele nos dá, do seu cuidado paternal, e em contrapartida também faremos ali certamente uma refutação ao falso evangelho da prosperidade. Uma mensagem equilibrada, uma mensagem cujo teor é extraído da palavra de Deus, o que nos trará exatamente uma visão clara a respeito da vontade de Deus e o uso que a igreja deve fazer das riquezas materiais que o Senhor então nos proporciona. Venha você e a sua família cultuar a Deus conosco e então receber da sua rica palavra para a nossa edificação. Ao longo desta mensagem, também passará aí no seu televisor os endereços das nossas extensões ministeriais, tanto aqui de Planaltina, do Distrito Federal, como também
de Goiânia, também no nosso site de voltapalavra.com, vocês poderão acompanhar ali a agenda do nosso ministério e das respectivas extensões ministeriais. Eu tenho certeza que todos quantos visitarem o nosso ministério serão grandemente edificados e enriquecidos com a palavra de Deus. Eu quero convidá-los a pegarem suas Bíblias neste momento e a nos acompanharem em mais uma ministração da palavra de Deus. Nós temos falado aqui a respeito da defesa da fé. É uma série apologética no sentido de que nós estamos aqui ministrando uma série de mensagens em defesa da verdadeira fé, da fé apostólica, da fé do Novo Testamento, ou seja, a sã doutrina de Jesus Cristo. Nós a cada sábado ministramos uma palavra que certamente traz à tona uma verdade da Escritura neotestamentária e então uma exposição dos falsos evangelhos, demonstrando pela palavra como que tem havido ou tem surgido um tanto de falsos evangelhos que procuram arrastar as multidões após si, pessoas que são atraídas certamente por aquilo que ouvem e por aquilo que veem. São pessoas que estão despreparadas, talvez por não terem uma compreensão adequada da palavra de Deus, se deixam levar e persuadir por aquilo que veem. Na verdade, comem ou bebem o engano pelos olhos. É por isso que eu quero te convidar neste momento a pegar a sua Bíblia e a fazer conosco uma investigação a respeito da verdade. Depois de termos aqui falado a respeito do evangelho corrupto, do evangelho corrompido, do evangelho pervertido, que é o evangelho da lei, conforme diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, e termos também falado a respeito do evangelho da prosperidade, que é um falso evangelho, agora chegamos a um terceiro tipo de falso evangelho, que é o evangelho sem Cristo. E talvez alguém possa perguntar, ora, como pode haver um evangelho sem Cristo? Muito simples, a Bíblia nos declara, já no tempo do apóstolo Paulo, que naquele tempo já havia falsos evangelhos. E quando há então falsos evangelhos, certamente haverão falsos cristos apresentados por esses falsos evangelhos. De maneira que todo evangelho que não tem o verdadeiro Cristo, que não traz a verdadeira mensagem de Cristo, a verdadeira obra de Cristo e os verdadeiros ensinamentos de Cristo, são certamente falsos evangelhos e, consequentemente, evangelho sem Cristo, isto é, um evangelho que não traz o verdadeiro Cristo da Escritura. Abra sua Bíblia inicialmente, aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e verifique comigo no capítulo 11 desta epístola, o versículo 4, que diz assim: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Veja como que o apóstolo Paulo traz declarações tão sérias e declarações tão explícitas que não carecem de maiores explicações, porque ele diz que vindo alguém, porventura, prega um Jesus que não temos pregado. Ou seja, os apóstolos pregaram a Cristo, pregaram a Jesus Cristo, mas muitos apóstolos falsos, profetas falsos, pastores falsos, tem saído do mundo afora pregando um Jesus que não fora pregado pelos apóstolos, isto é, um falso Jesus. E ele continua dizendo, se porventura alguém tem recebido um espírito diferente, que não é o mesmo espírito de Jesus Cristo, o espírito que desceu sobre a igreja, o espírito que inspirou o Novo Testamento. Então fala-se de um falso Jesus e agora de um falso espírito. E por fim diz de um evangelho diferente que não tendes abraçado, ou seja, um evangelho que é um falso evangelho que não corresponde ao evangelho dos apóstolos, ao evangelho que os primeiros apóstolos legaram então à igreja de Jesus Cristo. Então vejam que no momento em que a Bíblia fala da possibilidade de um falso evangelho,
então há também a possibilidade de um falso Cristo, porque o falso evangelho não vai certamente apresentar o Jesus da Bíblia, o Jesus da igreja neotestamentária, o Jesus do Novo Testamento. O falso evangelho certamente vai apresentar um falso Cristo. Então, quando falamos o evangelho sem Cristo, falamos certamente de um falso evangelho que não apresenta o Cristo da Bíblia e, portanto, é um evangelho sem Cristo. De maneira que hoje nós começamos a ministrar esse tema, o evangelho sem Cristo. Então, a cada mensagem, nós vamos começar com uma proposição verdadeira. Uma proposição verdadeira segundo a Bíblia Sagrada, segundo o Novo Testamento. Para então, daí, nós partirmos para fazer toda uma refutação aos falsos evangelhos que não trazem o verdadeiro Cristo das Escrituras. E a proposição, portanto, de hoje, que é verdadeira, que será provada e comprovada pela mesma Bíblia, a Bíblia Sagrada, é a verdade de que Jesus Cristo é Deus. Então, de antemão, eu diria que se porventura você que nesta manhã assiste a este programa, se porventura você tem ouvido um evangelho, tem recebido um evangelho em que nega a divindade de Jesus Cristo, que nega que Jesus Cristo é Deus, certamente pela Bíblia Sagrada, não é nem um juízo precipitado, mas é o juízo que a própria palavra faz deste evangelho, certamente você tem seguido a um falso evangelho. Isso porque a Bíblia Sagrada, sobretudo o Novo Testamento, deixa-nos de maneira expressa, de maneira clara, de maneira contundente, de que Jesus Cristo é de fato Deus. Nos acompanhe então nessa investigação. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que nos traz a seguinte declaração a respeito de Jesus Cristo. Nos é dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja que declaração que nos traz a palavra de Deus tão explícita, tão clara, tão contundente, quando afirma que o Verbo, que é Jesus Cristo, sabemos disso porque o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala certamente aqui da encarnação do Filho de Deus, a encarnação de Jesus Cristo, e portanto é dito que este Verbo que se fez carne, que é Jesus, estava no princípio com Deus e era Deus. É certo que existem algumas Bíblias tendenciosas, na verdade nem se pode dizer Bíblias, né? Mas há algumas versões tendenciosas e manipuladas por homens desprovidos da revelação, desprovidos da verdade, que trazem assim, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus, como se, na verdade, houvessem vários deuses, e Jesus Cristo fosse apenas um dentre tantos deuses. A grande questão é que essas pessoas não têm como explicar o fato de Jesus Cristo hoje, depois de sua morte e ressurreição, está assentado à destra da majestade nas alturas. Teria porventura o Eterno, teria porventura Jeová, como assim se concebe, ou o próprio Yahvé, o grande e o eterno Criador e Altíssimo e Soberano, teria o Deus eterno um Deus menor, entronizado consigo à sua direita, aquele de quem é dito que reclama para si e unicamente para si o direito, o status e a posição e o ser de ser Deus? Certamente não, mas veja que a Bíblia declara tão claramente que o Verbo era Deus, o Verbo que estava com era Deus, de maneira que esta é uma das declarações mais explícitas que nós temos, dentre outras que também agora passaremos a demonstrar. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 9, e leia então o versículo 5. Veja que outra declaração expressa a respeito da divindade de Jesus Cristo. Diz assim o livro de Romanos: deles, referindo-se aos israelitas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre.
Amém. Basta que você então olhe para esse texto da Escritura, que você pergunte a esse texto dizendo: de quem procedem os patriarcas? O texto diz: dos israelitas. E você continua então perguntando ao texto bíblico: de onde descende o Cristo? Segundo a carne, isto é, segundo a sua carne, segundo a encarnação, de onde ele procede? Diz o texto: procede também dos israelitas. Mas então, aí você pergunta para o texto: e de onde procede a sua substância eterna? E o texto continua dizendo: o qual, ou seja, o Cristo que veio segundo a carne pelos filhos de Israel, este é Deus bendito. Como diz o texto: Deus bendito para todo o sempre. Olha que declaração maravilhosa a respeito da divindade de Cristo. Podemos então continuar nessa investigação aqui na Epístola de Paulo a Tito. Você poderá encontrar na sua Bíblia como que a palavra de Deus mais uma vez demonstra esta verdade. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, que nos diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja que a própria Bíblia aqui nos declara que Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador. Mais uma vez, a palavra de Deus incansavelmente assevera que Jesus é Deus. Agora eu te convidar então para mais um texto em 1 João, capítulo 5, versículo 20. E esta é uma declaração maravilhosa. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que você leia com seus próprios olhos. Eu creio que nós já vivemos num tempo em que devemos desenvolver um espírito crítico. Não um espírito crítico no sentido de criticar simplesmente pelo bel prazer de falar mal de pessoas, não. Mas um espírito crítico, quero dizer, um espírito sensato, um espírito investigativo, um espírito que, na verdade, não se permite ser seduzido por qualquer palavra. Antes, um espírito que vai até a fonte da palavra de Deus para se ter, então, a certeza naquilo em que se crê. Veja, 1 João, capítulo 5, versículo 20, nos diz assim agora a palavra de Deus: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu quero que você olhe para esse texto. Veja quantas verdades não estão aqui abertas, sendo esclarecidas. Quando João diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Fala-se aqui então da encarnação do Verbo, daquele que se encarnou, daquele que se fez homem. E o que é dito então a seu respeito? E nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ou seja, a missão de Jesus Cristo, sobretudo, é nos dar o conhecimento, é nos dar o entendimento, nos trazer a revelação do verdadeiro Deus. Jesus Cristo é aquele que veio trazer esta revelação a nós a respeito do verdadeiro Deus. E então o texto continua declarando: e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este quem? Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu acredito que há muitos outros textos que poderiam ser aqui arrolados, ou mencionados, ou lidos, mas esses 4 trazem-nos com tanta clareza, com tanta veemência essa verdade, que não há de se duvidar pela Escritura de que Jesus Cristo é Deus, é o próprio Deus. Esta é uma verdade suprema do Evangelho. Nenhum evangelho que se julgue verdadeiro pode negar, portanto, a divindade de Jesus Cristo. É certo que nesse ponto alguns estejam questionando a questão da Trindade, mas aqui eu não posso adentrar esse tema, porque isso já seria um outro aspecto da verdade. Apenas estamos trabalhando o fato de que Jesus Cristo é Deus, conforme nos assevera com tanta clareza a palavra de Deus, o Novo Testamento. Mas por que então existem teologias
existem tendências teológicas, existem sistemas denominacionais chamados cristãos que negam o fato de Jesus ser Deus. Ora, onde está certamente os pontos em que essas pessoas se apegam para colocar, talvez em contradição, aquilo que a Bíblia afirma com tanta clareza, com tanta verdade, né? Onde estão esses pontos? Quais são os pontos a que se apegam tais correntes teológicas que negam que Jesus Cristo não é Deus? Bem, eu selecionei aqui pelo menos 3 aspectos. 3 pontos fundamentais que carecem de esclarecimentos, que carecem, de serem colocados aqui de uma maneira exegeticamente bíblica, para que a Bíblia então explique por quê que Jesus, sendo Deus, a própria Escritura declara que ele é filho gerado, ou que ele é menor do que o Pai, ou que Jesus é o primogênito de toda a criação. A partir desses 3 pontos da afirmação de que Jesus, o Filho de Deus, foi gerado, da afirmação de que o Pai é maior do que o Filho e da afirmação de que Jesus é o primogênito da criação, é que alguns chegam à conclusão equivocada e precipitada de afirmar que Jesus não é Deus. Então nós vamos agora, a partir de então, trazer esclarecimentos a respeito desses pontos que supostamente colocam em contradição a afirmação bíblica de que Jesus é Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 2, porque aqui nós temos a premissa dessa verdade a respeito de Jesus, o Filho de Deus, ser gerado pelo Pai. Capítulo 2 do livro de Salmos, veja então o versículo 7 que nos diz: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu sei, queridos, que esse tema é um tema denso, mas é um tema necessário. Muitas pessoas acham desnecessário tratar, sobretudo na televisão, de temas complexos, porque dizem, não, as pessoas, elas querem ser abençoadas. As pessoas estão sofrendo e elas precisam de uma oração forte, de algo que resolva os seus problemas imediatamente. E eu também estou certo de que as multidões não querem adentrar temas tão densos, temas tão comprometidos com verdades tão sérias, com verdades eternas, com verdades profundas. Isso porque o povo, desde sempre, historicamente já está comprovado, o povo se deixa conduzir como massa, se deixa marcar como gado, o povo se deixa levar desde que lhe ofereçam imediatamente pão e circo. Se tiver o pão para comer e uma diversãozinha, o povo já se alegra e se deixa levar. Mas você é convidado a uma mudança radical de pensamento. Não aceitar ser seduzido por qualquer coisa, por qualquer liquidação, por qualquer promoção da verdade. Não, adentre a verdade eterna, porque é a verdade eterna que garantirá certamente o teu destino eterno. Não troque a eternidade por um momento de prazer. Esse tempo nosso que é fugaz, que é passageiro, que é transitório, apegue-se tão somente à verdade de Deus no que tange as coisas eternas e certamente você estará no caminho certo. Como o próprio Jesus declarou, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, Jesus procura converter o coração e o olhar dos seus discípulos para as coisas eternas, o reino de Deus e a sua justiça. Ah, Jesus, mas e as demais coisas? O que fazer? As demais coisas vos serão acrescentadas. O próprio Deus há de acrescentar as demais coisas. Cabe a nós, enquanto discípulos verdadeiros, focar o nosso coração nas coisas eternas. Então, aqueles que declaram que Jesus não é Deus, em discordância e dissonância com o todo da Escritura, o fazem por causa desse texto, também de outros, certamente, mas também por causa desse texto que declara, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E eles dizem, está vendo? Em algum momento na eternidade, Jesus sequer existia. Ele foi então gerado. E ainda, de maneira bem equivocada, confundem gerar com criar. Dizem, Jesus é um ser criado. Se ele é um ser criado, então ele não pode ser Deus. Mas eu pergunto, será que estão claros
Ou estão claras essas pessoas que a partir de um texto como esse dizem que Jesus não pode ser Deus porque possivelmente poderia ele ter sido criado? Eu diria, veja, há um grande problema de interpretação. Você não pode pegar um texto em detrimento do todo da Escritura. Certamente este texto, este versículo, precisa ser compreendido na base de tantos outros textos da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia quer nos dizer com o fato de o Filho de Deus ter sido gerado? Quando diz, eu hoje te gerei. E a chave do entendimento desse texto está em você perguntar ao texto. Quando é dito, tu és meu filho, eu hoje te gerei, a pergunta é quando é esse hoje profético de que diz o texto? Porque é dito nesse capítulo 2 de Salmos, que o próprio Jesus nos céus é quem diz, proclamarei o decreto do Senhor. É o próprio Jesus proclamando um decreto, dizer, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui é um decreto, que certamente é um decreto profético daquilo que Deus haveria de cumprir em algum momento da história, em algum tempo, que aqui profeticamente é chamado de hoje. Então, este hoje profético refere-se a quando? Quando então certamente nós encontrarmos esse hoje profético, você saberá se está se referindo a uma possível criação ou mesmo geração de Jesus Cristo na eternidade, ou se refere a uma outra coisa. Para tanto, vamos buscar na Bíblia, e este é um método seguro, não perguntar para o pastor, ainda que devamos fazer isso eventualmente, porque teoricamente os pastores são aqueles que nos guiam, que nos dirigem, que nos ensinam, mas sobretudo perguntar para a Escritura, para a Bíblia Sagrada, quando é dito profeticamente, tu és meu filho, eu hoje te gerei, a que isso se refere? E a própria Escritura, então, aqui no livro de Atos, no capítulo 13, há de nos esclarecer o significado desta profecia aqui no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, e leia comigo, então, o versículo 32 e 33, que nos diz assim, nós, e este nós aqui são os apóstolos, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Veja, amado irmão em Cristo, você que ama a Jesus, você que ama a palavra de Deus, veja que agora não é uma questão mais do que dizem, ou do que acham, ou do que pensam, mas agora é uma questão do que a Bíblia diz. Primeiramente você tem um texto profético, Salmo capítulo 2, versículo 7, quando é dito, eu declararei o decreto do Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Você tem agora uma premissa profética. Agora você vai à própria Escritura, para que ela declare quando foi que aquela profecia do Salmo 2, versículo 7, se cumpriu. Se refere, porventura, ao fato do Filho ter sido gerado na eternidade passada? Não. Pelo contrário, é um texto que fala da ressurreição de Cristo. Basta você verificar, e eu quero ler novamente, como que o apóstolo Paulo, neste momento, declara, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Então Paulo fala de um evangelho de uma promessa, ou seja, o evangelho já havia sido outrora prometido, ainda que o evangelho seja Cristo, mas este evangelho já fora outrora profético, ou seja, o Antigo Testamento falava profeticamente de um evangelho por vir, e é dito que este evangelho é o evangelho da promessa. E que promessa é essa? Versículo 33, como Deus a cumpriu, isto é, como Deus cumpriu a promessa plenamente a nós, seus filhos, como? Que promessa era essa? Ressuscitando a Jesus Cristo, ou seja, o evangelho da promessa era o evangelho da ressurreição. Já o Antigo Testamento falava do evangelho de modo profético, falando da ressurreição de Cristo. E então, para fundamentar essa verdade, o apóstolo Paulo diz, como também está escrito, ou seja, onde é no Antigo Testamento que está escrito a respeito da ressurreição de Cristo? Está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isto é, quando Cristo estava ali naquele sepulcro, como se o sepulcro fosse um grande útero, ali sepultado, o homem, primeiro homem,
velho homem, porque o verbo se revestiu de uma humanidade adâmica, mas agora no primeiro dia, quando a pedra é rolada pelo anjo, sai no primeiro dia da semana em ressurreição, como que nascendo para um novo momento, nascendo para uma nova era, nascendo ali o segundo homem. Jesus Cristo é o Filho gerado de Deus em ressurreição. Nasceu, portanto, ali o novo homem, o segundo homem, que é a igreja. Bem, nosso tempo acabou. Eu quero te convidar para que na semana que vem você possa acompanhar, para que demos então continuidade a esta mensagem. Em nome de Jesus, tenham todos vocês então um bom sábado, e Jesus Cristo é o nosso Senhor.